Deixa eu botar a tela para gravar aqui. Tá gravando, tá gravando. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e finalmente, depois de 6 meses prometendo e a galera me perguntando aqui nos comentários, eu vou conseguir trazer aqui para ti o ProPanel, que é um plugin que basicamente trabalha com máscaras de luminosidade e tem alguns efeitos dentro dele. E eu quero te mostrar como que eu uso tudo isso aí e o que eu uso dentro desse plugin. Porém, eu preciso que tu já me deixe o joinha aí caso tu curta esse tipo de conteúdo para eu saber se é relevante ou não eu trazer aqui extensões e plugins para Photoshop. Então vamos pular aqui para a tela do computador porque tem bastante coisa que eu quero te mostrar aqui hoje. E eu vou partir do pressuposto que tu já conhece o Photoshop e que tu já entende como que essas máscaras funcionam. Porém, eu separei um exemplo aqui para te mostrar caso tu nunca tenha ouvido falar de máscaras, só para tu poder me acompanhar aqui no decorrer do vídeo e entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando. Para tu criar uma máscara, basicamente tu tem que clicar nesse botãozinho branco com uma bolinha preta aqui e tu vai criar uma máscara nessa camada. E as máscaras, elas funcionam sempre de cima para baixo. Então, por exemplo, sempre que eu usar o preto, eu estou escondendo as coisas nessa camada, e sempre que eu usar o branco, eu estou mostrando. Ou seja, preto esconde, branco mostra. Então, por exemplo, se eu pegar um brush aqui, preto, já está preto, mas sempre que eu pegar um brush preto aqui, por exemplo, e pintar na máscara, eu vou estar escondendo o que essa máscara tem. E daí eu não estou apagando, eu estou escondendo. Isso é muito legal, por quê? Porque se eu pegar agora, que nota aqui que a máscara, ela ficou com, onde eu pintei preto, tá preto aqui, ou seja, escondeu tudo que tinha nessa máscara. Se eu pintar de branco aqui, por exemplo, ó, branco, se eu pintar de branco aqui, vai voltar todas aquelas informações, ou seja, eu não deletei, eu escondi e eu mostrei. Basicamente é assim que funcionam as máscaras. Preto esconde a camada, branco mostra a camada. Basicamente isso. Então agora vamos dar uma olhada aqui no ProPanel, porque ele fica aqui nesse botãozinho aqui, e caso ele não esteja aparecendo aqui depois de tu ter instalado ele, é só tu vir aqui em Plugins, ProPanel e ProPanel. E aqui é bem legal porque ele tem algumas abas aqui em cima, ó. Eu já vou te falar um pouco sobre elas. E aqui, esses botões aqui de baixo, eles sempre vão ficar aqui independente da aba que eu tiver. Então, por exemplo, nessa primeira aba aqui, ó, eu tenho máscaras de luminosidade. Eu já vou entrar no detalhe de como que elas funcionam. Máscaras de cor, algumas ações rápidas. Aqui eu só quero te mostrar o que tem em cada aba. Alguns filtros aqui, por exemplo, prontos, que é muito mais rápido de tu fazer por aqui. Algumas correções, por exemplo, remover color cast, noise reduction e algumas coisas desse gênero, assim, são bem legais, elas estão aqui de fácil acesso. Aqui tem alguns efeitos para astrofotografia, porém dá para usar eles em outros tipos de fotos também, que fica bem legal. Alguns efeitos de cor para saturar, desaturar, preencher, hue saturation, essas coisas assim, é bem legal, tem alguns efeitos aqui. Aqui tem a possibilidade de tu criar ações tuas, ações de cada usuário. Eu não uso porque eu sempre uso basicamente as mesmas aqui de cima. E eu acabei que eu não usei nenhuma dessas ações ainda, não via necessidade. Mas é bom ter essa opção aqui caso tu precise. Aqui tem alguma coisa para finalizar o arquivo, né? Tipo salvar ele em JPEG, PNG e tal. Se tu quiser salvar ele para web, tem opção aqui também. Se tu quiser botar alguma assinatura, aqui também tem a opção. E é bem interessante. E aqui tem algumas configurações do próprio ProPanel. Então, basicamente, essa aqui é a interface do ProPanel. É bem fácil de navegar aqui dentro e é bem simples. Vamos agora dar uma olhada nessas máscaras de luminosidade aqui para ver como é que elas funcionam. E para ver como é que elas funcionam, eu separei uma outra foto aqui para te mostrar, para te entender um pouco melhor, porque eu acho que vai ser um pouco mais fácil eu te mostrar com uma foto só a exemplificação de como que essas máscaras de luminosidade funcionam, porque é um pouquinho complicado, mas não é tanto assim. Então deixa eu te explicar aqui. Eu vou começar aqui duplicando essa camada aqui com Command J para eu ter um backup só, e vou abrir o ProPanel aqui e vou vir nas ferramentas e máscaras de luminosidade. Aqui nessas máscaras de luminosidade, a gente tem várias opções de intensidade de luminosidade para selecionar. Como que isso aqui funciona? Inclusive aqui, ó, tem no ProPanel aqui, se tu olhar, sempre que eu passar o mouse em cima aqui, tu vai ver que fica uma descrição ali. Então, como que funciona essas máscaras de luminosidade aqui? Essa primeira aqui são das luzes, a segunda linha aqui são das baixas luzes e aqui, essa última linha aqui são dos meios tons. Então eu tenho máscaras de luz nível 1, máscaras de luz nível 2, até a máscaras de luz nível 6. Aqui eu tenho máscara de baixas luzes nível 1, máscara de baixas luzes nível 2, até o máscara de baixas luzes nível 6. E aqui é a mesma coisa por meios tons, máscara de meios tons nível 1
e máscaras de meios tons nível 4. E aqui tu consegue fazer toda essa seleção. E o que é muito legal aqui, por exemplo, ó, que quanto maior esse número, mais intenso tem que ser essa luminosidade que tu está selecionando. Por exemplo, se tu clicar aqui na máscara de luminosidade de luz número 1, tu tem um determinado nível de intensidade de luz, porque eu estou selecionando uma máscara de luz. Então, por exemplo, a máscara de intensidade de luz nível 2 tem que ter mais intensidade de luz que a nível 1. E a máscara de intensidade de luz nível 3 tem que ter mais intensidade de luz que a nível 2. Tu já vai entender isso tudo aí, porque eu tenho outro exemplo que eu comentei antes, que eu quero fazer um tratamento real de uma foto aqui, para tu ver como que eu utilizo isso tudo. Agora eu só quero te mostrar como que isso aqui funciona, para tu entender e conseguir me acompanhar aqui no exemplo quando eu estiver tratando a foto. Então, quanto mais eu vou aumentando aqui o nível de luz, mais intenso ele vai selecionando esse nível de luminosidade na foto. O nível 6, né, o maior número é sempre o número mais intenso. Então aqui a luz tem que ser muito forte, ele está selecionando só o que tem luzes muito fortes na minha foto, e aqui o que tem luzes mais baixas, né, o nível menos intenso de luminosidade. A mesma coisa aqui para as máscaras de luminosidade de baixa luz, porém aqui vai parecer que está invertido, porque o escuro é o inverso do claro, né? Então tudo que é branco aqui nessa máscara de luminosidade por baixas luzes vai estar branco, porque eu estou selecionando tudo que é escuro. E quando eu falo que eu estou selecionando, é tudo que está branco, é tudo que eu estou tentando atingir. Eu estou tentando atingir a baixas luzes. Então, por exemplo, baixas luzes nível 2, eu vou ter baixas luzes mais escuras que as baixas luzes nível 1. A baixa luz número 3, eu vou ter uma baixa luz mais escura que a baixa luz número 2, e assim por diante até o nível 6. Ou seja, aqui o que está branco, provavelmente se tu for ver a foto, é um preto quase que absoluto. Ó, vamos aplicar essa máscara aqui só para dar uma olhada. E se a gente vê a máscara aqui, ó, clicando o Option e clicando na máscara, tu consegue ver a máscara. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui nessa árvore aqui em cima, aqui, ó, tu vai ver que isso aqui provavelmente é quase tudo que um preto absoluto, ó, é bem escuro. Então, essa parte é bem tranquila de fazer. E a mesma coisa aqui, as máscaras de luminosidade por meios tons, né? Eu posso selecionar os meios tons nível 1, posso selecionar os meios tons nível 2, posso selecionar os meios tons nível 3 e assim por diante. E aqui tem uma coisa muito legal, né? Tu viu que quando eu cliquei aqui, por exemplo, em máscara de luminosidade nível 2 e cliquei em aplicar máscara, ele botou a máscara aqui. O que eu posso fazer aqui também? Eu poderia vir aqui, por exemplo, numa máscara de baixas luzes nível 1, clicar aqui nesse Adjustment Layers e clicar aqui, por exemplo, em curvas. Eu quero deixar os tons escuros um pouco mais escuros, digamos assim. Então eu vou pegar nas curvas aqui e vou baixar um pouco para deixar um pouco mais escuro o que já é escuro. Ou se eu quiser deixar mais claro o que já é claro, eu venho aqui numa máscara de luminosidade de luz nível 2, por exemplo, o nível que eu escolhi é indiferente, é só para te mostrar aqui no exemplo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um Levels. Agora eu não quero criar uma curva, quero criar um outro efeito, é só para te mostrar mesmo, não tem muito problema. Venho aqui no Levels e mexo nessa luz, ó. Porém, tu vai ver que ele está mexendo só nas altas luzes, ele não está mexendo em tudo, ó. Ele está mexendo em tudo que é branco aqui, ó, tudo que é branco ou cinza claro, né? Ele tem, eu consigo trabalhar na máscara com esse degradê também. Ele aplica aonde o branco é mais forte, aplica mais aonde o branco é mais fraco, aplica menos efeito. Então, por exemplo, se eu quiser clarear os brancos aqui, vim aqui no Levels, eu vou conseguir clarear só o que é branco, né? Ó, vou mexer só nesse altas luzes nível 2, por exemplo. Se eu quiser deixar mais branco ou mais escuro. Então é bem simples, é assim que funciona as máscaras de luminosidade. Eu seleciono qual a máscara de luminosidade eu quero aqui, qual o nível de intensidade, e daí eu aplico algum efeito. E eu ainda posso pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar os pretos nível 3. Eu posso vir aqui, ó, nesse Adjustment Layers, em vez de colocar aqui algum efeito, por exemplo, vibração, exposição, curva, levels, alguma coisa assim, eu posso, em vez de criar uma máscara, eu posso carregar uma seleção para pintar em cima de uma máscara que eu já tenha. Eu não quero fazer a máscara, eu quero só carregar a seleção para usar aquela seleção para alguma coisa. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, tu vai ver que ele selecionou, ele criou uma seleção baseada na minha luminância da minha foto. Isso é muito interessante.
Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar um brush, por exemplo, e pintar de preto. Eu quero esconder aqui alguma coisa que está nessa minha seleção, por exemplo. Ó, eu quero esconder tudo, só que eu estou pintando só dentro da seleção, então isso é bem útil dependendo de alguns casos, e tu já vai entender isso quando eu chegar num exemplo ali que eu quero tratar a foto real junto contigo. Então basicamente é assim que funciona essas máscaras de luminosidade. Eu consigo fazer algumas coisas baseado na luminosidade da minha foto. E aqui no ProPanel eu ainda consigo... Deixa eu apagar essas máscaras aqui só para não ficar muito poluído aqui essa foto. E eu consigo fazer algumas coisas aqui, por exemplo, como fazer a máscara baseado em cores. Por exemplo, ó, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, tem vermelho, tem azul, tem verde. Então, tipo, eu posso pegar a máscara e criar uma máscara só no que é vermelho, ó. Tudo que é vermelho vai estar meio branco aqui, por exemplo. E digamos que eu queira aumentar o tom desse vermelho, eu queira deixar ele mais claro. Eu posso vir aqui, digamos que quero deixar mais saturado. Vou pegar tudo que é vermelho aqui e vou deixar mais saturado, ó. Se tu reparar aqui, ó, nota aqui nesse... Não sei qual é o nome disso aqui, na ponte aqui, ó. Olha que o vermelho da ponte ele tá ficando mais saturado, porém, eu não tô mexendo na saturação de mais nada na foto. Eu tô mexendo na saturação só do vermelho. E isso é muito legal, tu conseguir trabalhar nesse tipo de formato. Eu tô deixando mais claro, né, ou mais escuro. Posso mexer até na tonalidade, por exemplo, ó, deixar a ponte mais rosa, por exemplo. Mais rosa, mais saturada e mais escura. Posso ir brincando conforme eu vou querendo, né? E eu posso também, deixa eu apagar essa máscara aqui, eu posso também aqui selecionar azul, posso selecionar o amarelo e assim tu pode ir brincando com esse tipo de seleção. Agora, eu quero fazer o tratamento de uma foto junto contigo para tu entender como que eu uso isso num tratamento de uma foto real, né? Então deixa eu trocar aqui de aba e vou vir aqui para essa foto aqui que é um HDR. E eu não quero entrar muito no detalhe de como que se faz HDR, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que se faz HDR e tal. Vou deixar linkado aqui no card caso tu queira assistir. E uma coisa que é muito interessante de tu fazer quando tu faz um HDR no tripé, que tu tem todas as fotos iguais e tal, tu vem aqui, por exemplo, a primeira coisa que tu faz antes de começar o teu tratamento, tu seleciona todas as tuas fotos, vem aqui em editar, autoalinhar camadas, seleciona automático e clica em OK. Isso vai fazer com que tu alinhe a tua foto e não gere aquele efeito de fantasma na foto, porque como a gente vai pintar uma camada em cima da outra, a gente vai usar um pouco de uma camada, um pouco da outra e tal, pode ser que se ela não estiver alinhada, meio que estrague a tua foto e fique não tão nítida quanto tu gostaria. Então é bem importante tu fazer esse alinhamento de todas as camadas. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, tu lembra que lá no início do vídeo eu falei que quando a gente está usando máscaras, tudo que é preto esconde, tudo que é branco mostra. E eu quero ficar só com a camada normal aparecendo, porque ela é a minha camada base. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Option no Windows Alt e vou criar uma camada, uma máscara. E isso vai fazer com que a máscara fique toda preta quando eu crio ela segurando a tecla Option ou Alt. E agora eu tô com a camada preta aqui, a camada escura, toda escondida. A mesma coisa eu vou fazer aqui na clara. Eu vou pegar aqui e vou clicar na tecla Option e vou criar a máscara aqui, toda preta. E isso vai fazer com que eu tenha só a foto normal aparecendo, ó. Tanto que se eu apagar aqui, tu vai ver que as outras duas camadas estão ativas aqui, mas elas não aparecem quando eu mostro, ou seja, eu estou só vendo a camada normal. E o que eu quero fazer aqui? Eu vejo aqui que tem um pouco de luz que eu posso controlar um pouco melhor com a camada escura aqui. E tem um pouco de escuro demais aqui nessa parte do prédio que eu quero trazer um pouco de informação para cá. E como é que eu vou fazer isso? Com máscaras de luminosidade. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o ProPanel, né, e vamos ver qual camada de luminosidade eu consigo selecionar só as luzes do telhado e as luzes aqui de dentro. Ó. Então a gente pode ir na mais alta, né, na mais intensa, e eu tenho só essa parte aqui. E a menos intensa eu pego tudo. Então eu vou vendo aqui, por exemplo, ó, vamos ver a nível 2. Eu acho que a nível 2 está legal, vamos ver a nível 3. Nível 3 eu acho que fica demais, porque tem coisas aqui que não está aparecendo, ó. Então vamos ficar com a nível 2, porque eu tenho um pouquinho de detalhe que eu posso trazer de volta aqui. E aqui no telhado, né? Aqui no céu é só eu não pintar que não vai voltar aqueles efeitos dali. Então vamos pegar aqui, ó. Lembra que eu falei que eu
tinha como não criar uma camada, não criar uma máscara e carregar a seleção, eu vou carregar a seleção porque eu já tenho uma máscara escondendo tudo aqui e eu quero mostrar algumas coisas dessa camada. Então eu vou pegar aqui, ó, vou clicar nesse Add Adjustment Layers e vou carregar uma seleção. E ele vai carregar a seleção da onde estava branco. Porém, tá aparecendo essa seleção aqui, tu tá vendo o tracejado ali, né? Tu vê o pontilhado. E eu não quero que ele apareça porque eu quero trabalhar ali em cima sem esse tracejado. Eu vou apertar Ctrl H para ele desaparecer. Vou apertar aqui Ctrl+. Vou apagar aqui o ProPanel, fechar ele só para não ficar atrapalhando na foto. E tu vai ver aqui ó, que eu estou selecionando a camada normal. Eu vou selecionar a minha máscara, porque eu tenho que pintar em cima da máscara. Eu não posso pintar em cima da foto, porque se eu pintar em cima da foto, eu estou pintando em cima da foto e eu não estou usando a máscara de luminosidade. Vou selecionar aqui a opção branca, né, porque eu quero revelar. O branco mostra, né, lembrando disso. Vou pegar o meu pincel, vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui. Vou diminuir o flow dele aqui para 5% mais ou menos. E vou dar umas pintadas aqui em cima só para tirar um pouco desse brilho muito forte que tem aqui em cima. Não sei se vai aparecer aqui no YouTube com a compressão do vídeo, mas olha só. Antes e depois, antes e depois. Deu uma controlada, não ficou tão estourado. É bem sutil aqui, mas ok, tá funcionando. Eu acho que vai aparecer um pouco melhor agora aqui quando eu fizer essa parte do claro. E nessa parte do claro, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é apertar Command D para desfazer a minha seleção, porque eu tinha aquela seleção que eu fiz antes e eu estou desfazendo ela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha máscara do claro e eu quero mostrar essa parte do prédio aqui. Ó. Vamos dar um Ctrl 0 aqui para deixar a foto, conseguir ver ela toda. E vamos abrir a máscara, clicar no normal. Vou abrir a máscara de luminosidade. E agora, como é preto aqui, é baixa luz. Eu vou ter que usar as máscaras de luminosidade de baixa luz. Então eu vou selecionando aqui, vou clicando para ver qual que se enquadra melhor, qual que eu consigo pegar toda essa fachada do prédio aqui. Ó. Por exemplo, vamos testar nível 1. A nível 1 tem muito branco, tá pegando muito. Ó. Tá pegando o chão, tá pegando o telhado, tá pegando o céu, tá pegando tudo. A nível 2 ainda tá assim, vamos do contrário, vamos lá na nível 6. A nível 6 me agrada um pouco mais, porque pega bem o prédio aqui, mas eu acho que tem pouco. Vamos ver o nível 5, eu acho que ficou o melhor de todos. Então eu vou pegar aqui e vou carregar a seleção também. Carreguei a seleção, vou esconder essa seleção agora com Ctrl H. E vou vir aqui, ó, vou selecionar a máscara do claro, vou pegar o meu pincel branco e vou pintar aqui em cima com bem pouquinho. Vamos dar um Ctrl mais aqui, ó, só para eu conseguir ver o que eu estou fazendo. Vou fechar o ProPanel, vou pintar aqui em cima só para revelar um pouquinho do que tem aqui, ó. Aí eu vou pintando aqui. Só para revelando, assim, e como eu tô com o flow bem baixinho aqui, ó, tu consegue ir pintando várias vezes por cima e tu não vai estragar a foto. Se tu deixar um flow muito alto, tu vai ver que tu pode estragar um pouco a foto, pode ser demais o efeito que tu tá aplicando. Então vai devagar, vai com calma, porque cada vez que tu clica, cada vez que tu passa o mouse em cima, ele mostra 5% a mais, digamos assim. Ó, vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Já consegui mostrar bastante aqui. Porém, eu vou levar para o Camera Raw ali depois para tu entender um pouquinho melhor. Aguenta aí. E aqui, ó, o chão, eu posso trazer um pouquinho de informação aqui para o chão dessa parte do claro também. Então eu vou pegar aqui, vou aumentar um pouco mais o meu brush e vou pintar um pouco aqui em cima também, ó. Só para trazer um pouco mais dessas informações aqui. Então vamos ver, ó. Tô com um brush, ok. Pintei ele em cima. Antes e depois, antes e depois. Tenho muito mais informação ali agora e basicamente está pronto. E agora eu quero botar o céu dessa foto clara aqui, porque ele é um céu de longa exposição. Então eu quero colocar ele nessa foto, porque eu acho que esse céu está mais legal do que da foto normal. Então eu vou vir aqui, vou deixar a foto normal selecionada, vou vir aqui em Select, Sky. Isso aí vai fazer com que eu selecione todo o céu. E agora eu vou vir aqui na máscara da foto clara e vou deixar tudo branco ali, ó. Vou botar o flow aqui em 100% e vou pintar aqui em cima, ó. E assim eu vou estar substituindo esse céu.
Então eu estou usando agora aqui, pode ver que na máscara aqui, ó, tá tudo bem branco, ó, no céu. E nessa parte aqui é onde a gente pintou mais ou menos, tá vendo? Então deixa eu clicar aqui com Option, ó. Se tu quiser ver a máscara, tu clica com Option na máscara, ou Alt no Windows, né? Então tu clica aqui, ó, mostra a máscara, esconde a máscara. Então aqui, ó, eu estou mostrando todo o céu. Então beleza, fiz a troca do céu, Ctrl D ou Command D para desfazer a seleção. E agora o que eu vou fazer? Eu quero levar essa foto aqui para o Camera Raw para fazer o tratamento lá e terminar esse tratamento dentro do Camera Raw. E depois eu vou voltar aqui e te mostrar alguns efeitos que eu uso dentro do Pro Panel também. Então o que eu gosto de fazer aqui? Ó, tem um botãozinho aqui, ó, que é Stamp Up ou Shift Option Command E. Ctrl Alt Shift E no Windows. Isso aí vai fazer que tu crie uma estampa de tudo que tu fez até agora. Eu vou agrupar isso aqui, ó, só para deixar guardado aqui como um backup de tudo que a gente fez, ó. Backup, e aqui eu tenho a camada com tudo em uma foto só de tudo que a gente fez. Vou vir aqui em Filtro, Camera Raw, ele vai abrir o Camera Raw, e eu vou começar a trabalhar aqui, por exemplo, vou diminuir um pouco os highlights, vou abrir um pouco as sombras, vou abrir um pouco a exposição, só que daí estourou lá de novo o highlights, vou baixar um pouco mais o highlights, vou baixar um pouco os brancos para controlar aquilo lá, vou baixar um pouco os pretos para deixar os pretos mais pretos e os brancos mais brancos. Ó, vamos até o limite aqui. Vou adicionar um pouquinho de textura, vou adicionar um pouquinho de claridade, um pouquinho de dehaze, vou adicionar um pouquinho de vibração. Estourou o branco de novo lá, volta o branco. Aqui no detalhe eu posso, detalhe não, no Color Mixer, eu posso tirar um pouco do azul, deixar um pouco menos azul, um pouco menos magenta. Vamos ver, assim tá legal. Aqui é no olho, vai testando e olhando, né? Não tem muito o que dizer, assim, tu vai olhando a gosto. Ó, aqui tá muito magenta, aqui tá legal. Vamos criar uma máscara agora, agora é máscara do Lightroom, é outra máscara. Vou criar aqui uma máscara radial aqui em cima, abrindo um pouco as sombras, um pouquinho a exposição, tirando um pouquinho do highlight, adicionando um pouquinho de textura. Cadê a textura e claridade? Vou criar aqui uma máscara radial, uma máscara linear gradiente de baixo para cima aqui para fazer um efeito de degradê de baixo para cima, para fazer o olhar do espectador olhar para o prédio, né? Eu acho que fica mais legal. Vou dar um OK aqui e agora eu vou aplicar alguns efeitos que eu uso dentro do Pro Panel que eu acho muito legal. Então olha como é que ficou um antes e um depois agora do Camera Raw. Antes e depois, antes e depois. Já tá bem legal, porém dá para ficar melhor ainda, dá para botar uns efeitos bem legais aqui utilizando o Pro Panel. Eu vou vir aqui nesse Filters, eu gosto desse efeito Lux aqui, ele dá um brilhozinho na foto. Tem vários efeitos aqui daí, tipo efeito para outono, vinheta, aquele warm glow, que é tipo deixar a foto quente e brilhante, tem high pass, melhorar as folhagens, tem o Orton Effects que eu gosto bastante. Aqui, por exemplo, quando eu clico no Orton Effects, eu boto aqui o número de megapixels da minha câmera ou menos, dependendo se eu quero mais Orton Effects ou menos. Vou botar aqui 40. Tu vai entender por que eu coloco um número alto aqui. Vou botar 40. Daí vai abrir essa outra janela aqui, vou clicar em OK. E o que eu gosto de fazer aqui no Orton Effects? Eu venho aqui na ferramenta de Tools, né, na minha máscara de luz número 1, e eu aplico uma luminosidade de máscara número 1 aqui. Ou seja, eu vou aplicar o Orton Effects só nas altas luzes. E isso não deixa ele tão forte. Por isso que eu coloco lá, sei lá, 60. Eu coloco um número bem alto no meu Orton Effects. Parece que estraga a foto. Depois eu vou ali e aplico ele só nas minhas altas luzes. Isso meio que conserta o efeito e fica legal. Outra coisa que dá para fazer aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar uma vinheta, que ele cria uma vinheta um pouquinho mais suave, que é legal. Eu posso colocar aqui um Smart Sharpen, que ele faz uma nitidez mais inteligente na tua foto, né? Ele demora um pouquinho, mas ele faz. Deixa eu puxar aqui que abriu no outro monitor. E aqui tu pode arrumar os números, se tu quer mais nitidez ou menos nitidez.
Então eu vou botar aqui 170 e basicamente é isso, ó. Vamos ver aqui um antes e um depois de tudo. Claro, eu tenho que arrumar o corte da foto aqui porque tá meio fora ali por causa do alinhamento, né? Então deixa eu pegar aqui, vamos botar o original e vamos aumentar aqui com o Option. Vamos pegar mais ou menos aqui como se fosse para o Instagram, por exemplo. Vamos cortar essa foto para o Instagram aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para o centro, só para retirar essa parte que ficou cortada estranha ali. Tá processando, porque tem bastante coisa que a gente fez, né? E basicamente é isso aqui, ó. Vamos ver um antes e um depois. Claro que eu não vou conseguir ver um antes e um depois de tudo, porque eu tinha o backup ali e tal, e eu mesclei 3 fotos juntas com camadas de luminosidade e tal, porém eu vou conseguir te mostrar aqui um antes e um depois dos efeitos que a gente fez no ProPenel e de todas as mudanças, né? Porque, por exemplo, vamos abrir a foto normal aqui, ó. Digamos que a gente tinha foto com a exposição correta, né? Tu foi lá no lugar, tu tá viajando, tu fez uma foto com uma única exposição, tu teria essa foto aqui, ó, escura na frente, clara atrás, onde tem luzes, tu tem muita luz estourada, o céu tá meio apagado e tá meio estranho. Como a gente fez um HDR e trabalhou com máscara de luminosidade, agora a gente tem esse resultado aqui, que é uma foto muito mais impactante, né? A gente poderia até adicionar um pouquinho mais de contraste aqui. Eu acho que cabe um pouquinho mais de contraste, fica um pouquinho mais legal aqui. Então a gente teria aqui, por exemplo, um antes e um depois, um antes e um depois. Então é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa um like, não esquece de conferir a tua inscrição e até semana que vem.